falou assim, ó, vou mostrar agora a diferença. Olha aqui, tem 2 ramos, você sabe qual que é o joio e qual que é o trigo? O cara falou, não, porque é igual. Ele falou, olha, é igualzinho, os dois são iguais, não tem diferença. Aí ele falou, o joio, você pega o joio aqui, ele colocou na palma da mão e ele fez assim, ó. Fez assim, moeu o joio. Aí ele falou, olha aqui, o joio não tem nada dentro. O joio não tem semente. Ele falou, isso aqui é o joio, não presta para nada. Aí ele pegou o trigo, ele falou, agora olha a diferença do joio e do trigo. Ele pegou o trigo, colocou na mão, fez assim, macetou. Quando ele abriu a mão, estava cheio de sementes. Ele falou, o trigo, dentro dele tem semente. Não é à toa que Jesus fala da parábola do joio e do trigo. O joio é aquela pessoa que não tem a semente dentro. A semente é o Espírito Santo. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! O trigo é aquele que tem a semente dentro dele. Quem que é a semente que eu falei? O Espírito Santo. Mas, para que você possa ver a diferença entre o joio e o trigo, a casca tem que ser quebrada. Porque quando a casca é quebrada, aí a gente descobre o que tem dentro. É forte. Aleluia. O joio são pessoas que vivem na alma, que vivem no natural. O trigo são aquelas pessoas que têm o Espírito Santo dentro dela. E você produz, você tem dentro de você a divina semente. Aleluia. Agora, a semente precisa aparecer. Se a semente, se a capa não for quebrada, a semente não aparece. Então, Deus usa várias maneiras de nos tratar. Sabe, Deus sempre quer te abençoar. O seu irmão fala para Deus, sempre quer te abençoar. Quando nós começamos a falar sobre o quebrantamento da alma, muitas vezes as pessoas têm uma visão errada, achando que Deus só quer nos macetar, que Deus só quer, né, nos corrigir. Não, Deus sempre vai te abençoar. As bênçãos de Deus são sobre a sua vida, irmãos. Amém. Você sendo trigo, sendo você manifestando a vida de Deus ou não, Deus vai te abençoar. Então, fique em paz. Fala para o seu irmão, fique em paz. Fique em paz. Tem gente que já ouviu o que eu falei até aqui e fica pensando, então eu vou me quebrantar, eu vou fazer coisas. Não, fique em paz. Não é você que faz. Amém. Olha para o seu irmão e fala para ele, não é você que faz. Não é você que faz. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então tem gente que quer fazer com que a sua capa seja quebrantada por você mesmo. Isso a Bíblia chama de religiosidade. Chama de religioso esse tipo de pessoa. Que quer seguir regras. Que quer fazer as coisas por ele mesmo. Fazer ele mesmo as coisas acontecer. Então eu falo para o seu irmão assim, não é pelo que você faz. Não é pelo que você faz. É pelas respostas que você dá para o Espírito Santo. Então viva cada dia com alegria, com paz. Aleluia. E todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, pedir algo para você, quiser produzir algo na sua vida, aí você responde, dá as respostas do Espírito Santo. Amém? Amém. Então a nossa vida cristã é uma vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo vai te tratar. O Espírito Santo quer te quebrantar. Então, à medida que Ele vai fazer na sua vida, você vai dando as respostas para Ele. Aleluia! Isso tem que ficar bem claro. Então, o Espírito Santo, como é que Ele vai trazer isso nas nossas vidas? O Espírito Santo, Ele vai trazer, Ele vai usar os aspectos que eu já falei para você. Ele vai usar o deserto, Ele vai usar as circunstâncias e Ele vai usar a cruz. Então, todas as vezes que você não vive uma vida de cruz, o Espírito Santo vai te levar para o deserto. Meu Deus. Você só vai para o deserto quando você não dá a resposta na cruz. Quando você não vive uma vida de cruz, você vai para o deserto. E aí vem as circunstâncias. Então deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que você precisa entender sobre circunstâncias. As circunstâncias, elas vêm para te tratar. Todas as circunstâncias que você está vivendo hoje na sua vida,
elas são um tratamento do Espírito Santo para a sua vida. O Espírito Santo ele vai usar circunstâncias e o Espírito Santo usa pessoas. Olha aqui para mim. Talvez o Espírito Santo está usando o seu marido para te tratar. Talvez o Espírito Santo está usando sua esposa para te tratar. Talvez o Espírito Santo está usando seu pai para te tratar, sua mãe para te tratar. Talvez o Espírito Santo está usando sua sogra para te tratar, seu chefe para te tratar, seu líder, seu irmão, seu pastor para te tratar. Talvez o Espírito Santo está me usando para te tratar. Agora, qual a resposta que você tem dado diante das circunstâncias? Quais são as respostas que você tem dado nas circunstâncias? Com os tratamentos que Deus tem, que o Espírito Santo tem produzido na sua vida? Então você tem que estar atento, em comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, fala para o seu irmão, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, todo momento Deus está falando. Então vamos lá, vamos entrar na cruz agora. Quero falar hoje, eu vou trazer acho que 2 ou 3 palavras sobre cruz. Hoje eu quero falar sobre o princípio da cruz. Olha só, os princípios de Deus, eles funcionam ao inverso dos princípios do mundo. No reino de Deus, para ganhar, nós devemos perder. No reino de Deus, para ganhar, nós devemos perder. Para sermos os primeiros, nós temos que nos tornar os últimos. Se quisermos crescer, primeiro temos que diminuir. Se quisermos viver, nós temos que morrer. Se quisermos receber, nós temos que dar. Se quisermos ter as bênçãos de Deus nas nossas vidas, nós primeiro precisamos nos tornar abençoadores. Aleluia. Então no reino de Deus é diferente do mundo. Então, por isso que Jesus, quando ele foi levantado ali na cruz, nu, rejeitado, humilhado, tendo perdido tudo, sendo abandonado, morrendo, sofrendo dores no corpo, violência emocional, ali na cruz foi onde Jesus atraiu a todos nós para Ele. Olha só, Jesus perdeu tudo, mas Jesus, Ele ganhou o reino. Por causa dele ter perdido tudo, foi onde Ele recebeu o reino. Então há um trono no universo. O trono do mundo é uma cruz. Cristo começou a reinar a partir da cruz. Antes da cruz, Jesus não reinava ainda. Jesus só passou a reinar depois que ele passou pela cruz. A coroa de espinhos para Jesus veio antes da coroa de glória. Antes de Jesus receber toda a glória, ele recebeu uma coroa de espinhos. A cruz vem antes do trono. A cruz vem antes de autoridade. A humilhação, para você receber glória, muitas vezes nós queremos glória, nós queremos poder, nós queremos honra, nós queremos a honra de Jesus. A autoridade que Jesus teve e recebeu de Deus veio antes da autoridade. Jesus teve que se humilhar, veio a humilhação para Jesus. Tem muita gente que quer Pentecostes. Eu quero ser cheio de poder, eu quero ser cheio de unção. Mas antes do Pentecostes, vem a cruz, vem o Calvário. Os discípulos de Jesus receberam o Pentecostes depois que Jesus foi para a cruz. Jesus apareceu depois da crucificação para os discípulos, mandou os discípulos irem para Jerusalém, serem o quê? Revestidos de poder. A perda de tudo, antes de você ganhar o reino, você precisa perder tudo. Muitas pessoas, muitos irmãos querem autoridade, querem ser cheios do poder,
querem autoridade, querem governar, querem unção, querem glória, querem as bênçãos sem ir para a cruz. Cristianismo sem renúncia, essas pessoas querem. Não existe cristianismo sem renúncia. Não tem como você ser cristão sem você renunciar a você mesmo. Não tem glória sem perda. O mesmo caminho trilhado por Jesus, que foi um caminho de cruz, deve ser seguido por nós. A cruz, presta atenção no que eu vou falar agora. A cruz é o lugar onde Satanás é sempre derrotado. Glória a Deus. Você já reparou? Quando Jesus começou o seu ministério, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levar Jesus para o deserto. Chegou lá no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ali o diabo teve que se... Jesus venceu o diabo parcialmente. Porque em outras ocasiões, se você pegar, o diabo aparecia para Jesus. Teve uma ocasião que Jesus estava em determinado lugar, Jesus chamou seus discípulos e falou: vamos sair daqui, vamos embora, vamos para outro lugar, porque lá vem o diabo. Antes da cruz, o diabo reinava. Antes de Jesus ir para a cruz, quem reinava sobre o mundo era Satanás. Quem tinha poder e autoridade sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo, era o diabo. Por isso que teve vezes que Jesus se retirou para não enfrentar o diabo, porque ele ainda não tinha ido para a cruz. Mas na cruz a Bíblia diz que Jesus desceu até o inferno. Depois que Jesus passou pela cruz, ele desceu até o inferno. E a Bíblia diz que ele pisou na cabeça de Satanás. Aleluia. A Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e tomou a chave do inferno das mãos de Satanás. Aleluia. Agora, quem governa é Jesus. Aleluia. Agora, quem tem a autoridade e o poder é Jesus. Por quê? Porque ele passou pela cruz. Então, quando nós vamos para a cruz é o lugar onde nós conseguimos derrotar Satanás. Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Olha o que a Bíblia diz aí. Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. 14, 25 até o 33. Olha só. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pode passar. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Passa para o versículo 33 agora. Versículo 33. Olha só. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então olha só, Jesus aqui, ele está nos propondo um padrão de vida cristã, um padrão para a nossa vida cristã e para o discipulado. Volta lá para o versículo 26, versículo 26, ele está dizendo, olha o que ele diz aí. Não, o versículo, aí mesmo, aí pode ser no versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só o que Jesus está falando sobre a cruz. Jesus está falando, primeiro, ele está falando, olha, aquele que não pega a sua cruz. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, presta atenção aqui, que a cruz, ela tem que ser voluntária. A cruz, ela é voluntária. O deserto é o Espírito Santo que te leva.
As circunstâncias, o Senhor deixa você passar, o Senhor muitas vezes deixa você viver circunstâncias para tratar você. Agora a cruz não. A cruz, ela é voluntária. É você que deve subir na cruz. O que ele está falando aqui, olha, aquele que não carrega a sua cruz. Então, cada um de nós temos uma cruz para carregar. Olha para o seu irmão e fala para ele: cada um de nós temos uma cruz para carregar. Você tem uma cruz para carregar. Então, a cruz é voluntária. Todas as vezes que eu me voluntario, eu quero ser discípulo de Jesus. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Então, você que quer ser discípulo de Jesus, primeira coisa que você tem que fazer, fala para o seu irmão, ir para a cruz. A cruz é voluntária, você que vai. Então eu quero ser discípulo de Jesus, eu vou para a cruz. A segunda coisa, ele está falando, pegue a sua cruz e siga. Você tem que seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, andar com Jesus, fazer o que Jesus fez, no mesmo caminho. Então, o que é a cruz? A cruz, ela é aplicada em cada parte do nosso ser. A cruz, ela tem 3 ênfases básicas para a minha e para a sua vida. A cruz, ela tem que tocar nos nossos relacionamentos. A cruz, ela tem que tocar em você. E a cruz, ela também toca nos seus bens. Então, são 3 aspectos que a cruz toca na sua vida. Toca nos seus relacionamentos, a cruz toca em você e a cruz toca nos seus bens. Viver uma vida de cruz é você ser tocado pelo Espírito Santo nessas 3 áreas da sua vida. Tocar nos seus relacionamentos, tocar em você e tocar nos seus bens. Então, tomar a cruz é o que, irmãos? Primeira coisa que você precisa entender: tomar a cruz. Jesus está falando, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e segue-me. Negue-se. Em outra versão ele está falando, negue-se a si mesmo. Põe a outra versão para mim, por favor. Ele está falando, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é negar a sua vontade. Negar a si mesmo é negar os seus pensamentos. Negar a si mesmo é negar os seus sentimentos. Não adianta você querer tomar um caminho de cruz, mas querer andar de acordo com os seus pensamentos, querer andar de acordo com os seus sentimentos, querer andar de acordo com a sua vontade. Ei, olha aqui para mim, olha aqui. Todas as vezes que você se dispõe a tomar um caminho de cruz e você quer fazer a sua vontade, quer andar de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você sente, você está descendo da cruz. Todas as vezes, como é que eu me submeto à cruz? Fazendo a vontade de Deus. Então, carregar a cruz é a vontade de Deus, negando a minha própria vontade. Aleluia! Quando eu coloco a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida, em detrimento da minha vontade, eu estou vivendo uma vida de cruz. Mas todas as vezes que eu coloco os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas vontades em detrimento da vontade de Deus, eu estou descendo da cruz. Então nós vamos falar sobre isso. Eu vou dar exemplos para você. Por exemplo, começar pelos seus relacionamentos. A cruz, ela toca nos nossos relacionamentos. Olha o que diz aí no versículo 26. Vou botar lá Lucas 14, 26. Versículo 26. Trocou a versão aí, pode ser. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está falando sobre o que aqui? Pai, mãe, irmãos. Ele está falando sobre seus relacionamentos. Nós, olha só, ele está falando sobre muitas vezes
a respeito das nossas necessidades. Nós temos a necessidade de ser aceito pelos outros. Nós temos a necessidade de ser honrado pelos outros. Nós temos a necessidade de ser respeitado pelos outros. Nós temos a necessidade de ser amado pelos outros. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser honrado, quer ser aceito, quer ser amado, quer ser respeitado, quer a atenção das pessoas. Mas só que, muitas vezes, para nós obtermos essas coisas, nós colocamos Deus em segundo lugar. Muitas vezes, para nós queremos essas coisas, nós violamos os princípios da palavra de Deus. Então, essa necessidade, ela precisa ser negada. Você precisa negar isso. Porque todas as vezes que você não é honrado, todas as vezes que você não é respeitado, muitas vezes, todas as vezes que você não é tão amado como você queria, o seu sentimento se aflora. Quando alguém pisa no teu calo, o que você faz? Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta de você, o que você faz? Eu vou soltar os cachorros em cima desse irmão. Eu vou soltar os cachorros em cima dessa irmã. Amém. Como que você tem coragem de falar um negócio desse para mim? Quem você pensa que é para falar isso de mim? Às vezes a pessoa tem aquela cara de humildade, de tranquila, mas quando ela fica sabendo que alguém, ou ela ouve alguma coisa que ela não gosta, ela parte para cima. Misericórdia. Isso quando não enche seu coração de mágoa, de rancor, de ira. Então a cruz vai tocar nisso, a cruz toca nisso. Glória a Deus. Aleluia. Quando alguém não faz aquilo que você quer, qual é a sua atitude? Quando você pede alguma coisa para o seu marido, ele fala, não dá, não posso, o que você faz? Minha mulher não está nem aqui. Talvez é para você ouvir, não é? Eu também preciso ouvir. Olha só. Quando eu não estou, presta atenção aqui. Quando eu não estou, você está dando risada porque você também precisa ouvir isso. Quando eu não estou, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando eu não estou na cruz, aí a minha razão domina. Quando eu não estou vivendo uma vida de cruz, o que acontece? Eu revido. Quando toca na minha honra, quando toca no meu ego, eu posso estar na cruz. Não, agora eu vou. Já viu aquela expressão? Eu desci da cruz. E aí eu soltei os cachorros, aí eu fiz isso, eu falei. Não negou a si mesmo. Por exemplo, o que você deveria fazer quando a pessoa está falando mal, quando a pessoa está fazendo algo que você não gosta? Viver uma vida de cruz. O princípio da cruz é o princípio do perdão. O princípio da cruz é o princípio do amor. O princípio da cruz é o princípio da graça. Aleluia. Então olha só, quando tomamos a cruz, tem muita gente que não suporta ouvir uma opinião, que não suporta ouvir o que as pessoas falam dela. Então quando você está na cruz, você não está preocupado porque você já morreu, você já negou a si mesmo. E a cruz, irmãos, a cruz é o seguinte, a cruz é uma linha divisória. Olha para o senhor que vai falar para ele, a cruz é uma linha divisória. A cruz é uma linha divisória. Linha divisória do quê? Aqui está seu velho homem, sua velha natureza, a vida vivida na alma.
E quando você vai para a cruz é a porta de entrada para a nova natureza, para a nova pessoa, para uma vida no Espírito, para a pessoa que Deus quer, para a nova criatura, para a pessoa que Deus quer que você realmente seja. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ele fala que aqueles que estão em Cristo, o apóstolo Pedro também fala, que aquele que está em Cristo já crucificou o seu velho homem. As coisas velhas já passaram e agora você é uma nova pessoa. Aleluia. E deixa eu te perguntar para você, você realmente é uma nova pessoa hoje? Você tem vivido como uma nova criatura? Porque a nova criatura ela passa pela cruz. Crucificou os seus desejos, as suas vontades, crucificou a sua razão. Então quem está em Cristo agora, ele não age como ele agiria antes dele conhecer Jesus. Ele não tem o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de relacionamento, o mesmo padrão de vontades. Ele crucificou. E isso não é o Espírito Santo quem faz, é você. Então tem princípios da cruz que você precisa aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos. Ao invés de você bater, você vai amar. Ao invés de você falar mal, você vai falar bem. Ao invés de você querer revidar, você vai orar pela pessoa. Esses dias o irmão chegou em mim e falou assim: pastor, eu não sei como que você aguenta. Se fosse eu no seu lugar, já tinha desistido, já tinha mandado todo mundo se lascar, já tinha. Por que, irmãos? Porque eu estou vivendo uma vida de cruz. Aleluia. Já deixei a minha razão de lado. Glória a Deus. As minhas vontades não contam mais. O que conta é a vontade do Espírito, é a vontade de Deus. Aleluia. Talvez esse tempo é o tempo de você começar a enxergar. Os irmãos que me acompanham, que andam juntos, que sabem que muitas coisas estão acontecendo, isso é um bom sinal para você ver o que é viver uma vida de cruz. E se você quer ser um servo do Senhor, se você quiser a glória, primeiro você vai passar pela cruz. Primeiro você vai ser humilhado, primeiro você vai ser criticado. Primeiro as pessoas vão falar para você coisas que você não faz, vão acusar você. Coisas de que você não é, vão falar que é. Mas qual é a sua atitude diante disso? A sua atitude é que conta diante desses relacionamentos. Como é que você se porta? Você é vingativo? Você quer vingança? Você quer sangue? Você quer justiça? Mas muitas vezes a justiça que você quer é fazer justiça com as suas próprias mãos. Você não quer colocar nas mãos de Deus, você quer ser a justiça. Então, nós precisamos ser livres. Olha aqui para mim, você precisa ser livre. Você precisa ser livre de todas as pessoas. Tem muita gente que serve pensando em ter retorno. Não, isso não é princípio da cruz. Você precisa ser livre de expectativa de retribuição. Você precisa servir porque você tem a sua vida na cruz. Porque servir é um princípio da cruz. Independentemente se eu vou receber retribuição ou não, servir é um princípio da cruz. Então, você precisa deixar a cruz ser aplicada em todos os seus relacionamentos. Você precisa deixar a cruz tocar nos seus relacionamentos. O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem, já não interessa para você. O que interessa não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas falam. Para mim, o que interessa é o que Deus pensa de mim. Ei, se você quiser crescer no reino, se você quiser fazer a vontade de Deus,
você precisa abandonar isso. Se você quiser ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, fluir na sua vida cristã, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem, não pode dar norte nem rumo na sua vida. O que você tem que estar preocupado é com aquilo que Deus pensa de você. E eu pergunto para você, o que Deus tem pensado de você nesses dias? Então as circunstâncias vêm, seu pai, sua mãe, seu marido, seu irmão, seu filho, seu chefe, para testar se você realmente tem vivido uma vida de cruz. E aí? Você tem vivido uma vida de cruz nos seus relacionamentos? Você tem vivido uma vida de cruz nos seus relacionamentos? Você tem vivido uma vida de cruz na sua casa? Você tem vivido uma vida de cruz no seu trabalho? Você tem vivido uma vida de cruz com os irmãos da igreja, na igreja? Como é que você tem vivido? Quem está na cruz já crucificou seus pensamentos, suas vontades, seus sentimentos. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Para você viver a vida de Jesus, você precisa morrer com Ele. Por isso que Jesus está falando, olha, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tem que negar sua velha natureza. Tem que negar suas razões, suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos. Cristo tem que nascer dentro de você. Cristo tem que viver dentro de você. Cristo tem o seu alvo é Cristo. Tem que ser Cristo. Então, Deus sempre vai tocar nos seus relacionamentos. Se você não abrir mão de retribuição, se você não deixar a cruz fluir na sua vida, você vai ter problemas. Você não vai conseguir viver uma vida cristã verdadeira. Você não vai conseguir honrar a Deus da maneira correta. Você não vai expressar na sua vida o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Só expressa o caráter de Cristo, a vida de Deus, aquele que foi para a cruz. Se você não ir para a cruz, se você não deixar Deus tocar nos seus relacionamentos, e se você não manifestar a vida de Deus na sua vida, não tem como você receber a glória. Aleluia. Então você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Você precisa deixar o Espírito Santo tocar nos seus relacionamentos. Você precisa dar as respostas que o Espírito Santo tem pedido a você. Olha o versículo 27. Vai lá para o versículo 27, 14, 27. Olha o que a Bíblia diz aí. E aquele que não carrega a cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, ela toca no seu eu, ela toca em você. Tomar a cruz é tomar a vontade de Deus em detrimento do seu próprio ego. Mesmo quando não for agradável, mas sim imensamente desconfortável. A cruz é abrir mão de direitos, reconhecimentos, oportunidades. Satanás, por várias vezes no ministério de Jesus, ofereceu poder sem cruz. Mas nós muitas vezes temos descido da cruz e perdido o poder e a autoridade. Descer da cruz é qualquer atitude para salvar o meu eu. Olha só, na cruz o Senhor vai tocar no seu ego. Depois eu vou ter uma palavra que eu vou falar só sobre ego.
Provavelmente semana que vem. Mas na cruz, Deus quer tocar no seu ego, no seu eu. O seu eu é a sua velha natureza. A sua velha natureza precisa morrer. No seu ego está o seu orgulho. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer, irmãos? Sabe o que Deus quer fazer com a cruz? Deus quer matar o seu ego. Deus quer ferir o seu orgulho. Porque Deus resiste a pessoas orgulhosas. Deus quer que você seja uma pessoa humilde. Mas tem muita gente que veste uma capa de humildade, mas na realidade é um tremendo de um orgulhoso. Então, muitas vezes nós queremos criar atalhos. Nós queremos um caminho fácil, nós queremos criar atalhos para conquistarmos coisas espirituais, de modo mais barato, mais fácil, mais rápido. Muitas vezes nós recusamos a cruz com todo o esforço para defender, para excusar, para proteger, para vindicar e para salvar o nosso ego. Fazemos isso ao nos enchermos de autopiedade. Você já reparou? Muitas vezes nós temos justificativas para todas as coisas. Nós criamos justificativas dentro do tratamento de Deus. Muitas vezes nós queremos justificar. Não, mas você não sabe como foi minha vida. Não, mas você não sabe. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe porque eu fiz isso. Você não sabe como foi minha infância. Você não sabe o que eu já passei para chegar até aqui. É a pessoa querendo se auto-promover, ter auto-piedade dela. Que as pessoas, muitas vezes nós queremos que as pessoas olhem para nós com um olhar de compaixão. Nós olhamos para as pessoas com um olhar de julgamento, com um olhar de crítica. Mas muitas vezes nós olhamos para nós com um olhar de compaixão, e é isso que a cruz toca. Você é uma cobra, meu irmão. Sua velha natureza é maligna. Se você está vivendo na velha natureza, essa velha natureza é maligna. Jesus quer fazer com você o que Jesus fez lá no deserto, quando o povo pecou. A Bíblia diz que o povo pecou contra Deus no deserto, e Deus mandou o quê? Cobras. O povo murmurou, o povo pecou. E a Bíblia diz que do deserto saiu cobras que picou, e muitos morreram picados de cobra, o veneno da cobra. E o que aconteceu? Moisés orou, intercedeu pelo povo. Deus mandou Moisés fazer o quê? Uma cruz. E mandou naquela cruz, mandou Moisés fazer o quê? Pendurar uma cobra. Uma imagem de uma cobra naquela cruz. Quem era picado pelas cobras, corria, olhava para aquela cruz e aí era curado. Por isso que você tem que ir para a cruz. A cobra, sua velha natureza, precisa morrer. A semente do pecado, para que a semente do Espírito possa fluir na sua vida, a semente do pecado tem que morrer. Então, você tem que parar de achar que você é um coitado, que você é vítima. Fala para o seu irmão, a única vítima é Jesus. Sabe, muitas vezes nós olhamos para o irmão e nós queremos que o irmão suba na cruz. O irmão faz uma coisa de errado, você olha para ele e fala assim: vai para a cruz, meu irmão. Quem já ouviu esse termo aí? Quem já ouviu essa frase aí? Vai para a cruz, para uma cruz. Nós queremos que os outros vão para a cruz, mas nós mesmos não queremos. Você é uma ovelha ou você é um porco?
Semana passada eu falei da cobra e do verme, né? Hoje eu quero falar da ovelha e do porco. Jesus é comparado a uma ovelha, ao cordeiro. Cordeiro que foi para a cruz mudo. Cordeiro que não abriu a sua boca, que aceitou o sofrimento de cruz sem reclamar. Você não viu Jesus na cruz falando assim: Senhor, essa turma é muito ruim. Senhor, Pedro me negou, Jesus. Senhor, Pai, não sei se eu vou morrer com Pedro. Pedro me negou 3 vezes, agora ele. As pessoas cuspindo, gritando: desce daí, você não é o filho de Deus. Chama seus anjos para te salvar. Ei, você não é aquele que curava, que libertava, que andou sobre o mar? Desce daí agora, você não tem todo o poder, você não é o rei dos judeus, você não é o Cristo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca. Jesus não abriu a sua boca porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por mim e por você. A ovelha, não sei se você já estudou, já ouviu falar sobre isso. A ovelha e o cordeiro, quando eles vão para o matadouro, eles não berram, eles não emitem nenhum som, eles sabem que eles vão morrer. Todo animal que vai para o matadouro, eles sabem que vai morrer. É interessante que o cordeiro e a ovelha, quando eles vão para o matadouro, às vezes dos olhos deles sai uma lágrima, mas eles não berram. Agora alguém aqui já viu matar um porco? Já viu matar um porco? Porco é o animal que mais grita. Um dia eu fui com meu tio num lugar que vendia porco, aí bem na hora que nós chegamos, eu era criança, que era da idade do Arthur mais ou menos. Bem na hora que nós chegamos, o cara foi matar o porco. Era um porco bem grande. Irmãos, acho que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Até hoje eu me lembro da cena, olha só. Mais de 40 anos, até hoje eu me lembro da cena. Quanto que aquele porco gritava. Eu virava a cara, eu fechava meus olhos e o porco brigando com aquele cara. A camisa, eu lembro até hoje, o cara estava com a camisa dele, o porco rasgou a camisa dele todinho. Ele ficou cheio de marca, de hematoma vermelho no corpo. E você ouvia aquele porco gritar a quilômetros de distância. Chamava atenção. Quando nós descemos da cruz, nós somos igual ao porco. Quer ver o irmão descer da cruz, toca no ego dele. Quer ver o irmão descer da cruz, fala a verdade para ele. Fere o ego de uma pessoa para você ver se ela realmente é um cordeiro ou se é um porco. A cruz trata, irmãos. Jesus quer tratar o seu ego. Você precisa se deixar tratar pelo Espírito Santo. Fala para o seu irmão, você precisa morrer. Você precisa morrer. Olha só, crentes melindrosos são muito carnais. Mas é nós. E nós? Quando lidamos com o crente infantil, como que nós somos? Como é que nós somos quando nós lidamos com um crente infantil? Quando você, irmãos, rejeita o tratamento do seu ego, você está fugindo da cruz. Enquanto que Deus, para tratar o nosso ego, olha aqui para mim, Deus também usa pessoas. Muitas vezes
Deus vai usar pessoas. Às vezes o seu marido ou a sua esposa está te falando coisas, e eu falo isso pelo Espírito Santo, porque Ele está mandando eu falar isso. Aleluia. Está te avisando, te mostrando, e você muitas vezes não está aceitando. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes o seu líder está falando coisas para você abrir mão, muitas vezes você não está aceitando. Muitas vezes, nesses dias, o Espírito Santo tem falado coisas ao seu coração, mas você não está aceitando, porque o seu ego está falando mais forte. O seu ego está falando mais forte. E Deus, através da cruz, Ele quer tocar em você. E deixa eu te falar uma coisa. A cruz, ela vai te ensinar, não é por preceitos. A cruz, ela vai te ensinar é por demonstração. Você não vai estudar para saber se... Não é por estudo que você aprende a viver uma vida de cruz. A vida de cruz, você vai demonstrar se você é uma pessoa que foi crucificada, se você é uma pessoa que vive no princípio da cruz, é no seu dia a dia. Você vai demonstrar se você vive o princípio da cruz, é nas suas atitudes. É quando toca no seu ego. É quando toca no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de pensar. Esses dias, meu filho viu uma cena que ele ficou horrorizado. Arthur, ele viu uma cena que ele ficou horrorizado. Chegou na mãe dele e falou: mãe, você não sabe. Eu vi um irmão fazendo aquele sinal que crente não faz para outro. Eu falei: o quê? É, pai. E aquele irmão, um irmão fazendo um sinal assim para a mulher dele. O que será? O que será? Tocou no ego. Toca no ego, não toca no ego. Você quer se defender, o porco grita. Não toca no ego, o porco grita. Então deixa eu te falar. A cruz. Como é que é você no meio do trânsito, irmão? Como é que você é no trânsito? Como é que é quando a pessoa fecha você no trânsito? Quando abre o farol, a pessoa não sai. Você está bem atrás com pressa, querendo ir. Como é você quando chega em casa, a janta não está pronta? Aí o dia inteiro com fome de chega em casa e não vai. Como é você que entra no quarto, a toalha está molhada em cima da cama? Ou você vai na cozinha, as panelas estão tudo abertas. Ou você vai andando, você entra na cozinha, está o sapato, na sala está a meia, na escada está a cueca, lá em cima está a camisa. Como é que você fica? Como é que você fica quando você vê coisas que não te agradam? Como é que você fica? Quando você é contrariado, como é que é a atitude? Eu vejo pessoas crucificadas aqui nessa noite. Fala para o seu irmão assim: cristianismo sem cruz é religião. Presta atenção. Presta atenção no que Deus está fazendo na sua vida nesses dias. Tome uma vida de cruz. As pessoas têm que olhar para você e não ver a sua velha natureza potencializada. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus.
Já não sou mais eu quem vivo, mas quem vive em mim. As pessoas, elas olham para você e veem Jesus? Meu Deus, hein? Ou vê o velho homem, a velha natureza? Como é que as pessoas têm olhado para você nesses dias? Quem que elas têm enxergado na sua vida nesses dias? Quem que as pessoas têm enxergado na sua vida nesses dias? Você tem que enxergar Jesus. A cruz, eu crucificando a minha velha natureza, para que através da minha vida Jesus se manifeste. Aleluia. Quero dizer para você que nesses dias, a partir de hoje, a luz do Espírito Santo está brilhando sobre você. É? Eu digo glória a Deus porque eu vou falar agora. Situações vão acontecer na sua vida essa semana. Vou mostrar para você se você tem vivido uma vida de cruz ou não. Então, dê as respostas ao Espírito Santo. A terceira coisa que a cruz vai tocar é nos nossos bens. Olha o que diz lá no versículo 33. Volta lá, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha só. Nós devemos abrir mão não só de nós mesmos, mas também dos nossos próprios bens. Renúncia é morte, sem a qual o cristianismo perde o sentido. Então olha só, Deus vai tocar nos seus bens, porque não pode ter nada na sua vida mais valioso do que o próprio Jesus. Vou repetir. Você não pode ter nada na sua vida mais valioso do que Jesus. Por isso, lá no versículo 23, 24, Jesus está dizendo: aquele que não larga pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno, não pode ser chamado meu discípulo. Às vezes, nós amamos mais coisas do que a Deus. Eu estava vendo um vídeo, tem interesse engraçado. Estava vendo um vídeo de um rapaz que faz relacionamentos pela internet, né? Ele media. Ele estava mediando lá um relacionamento, um rapaz com uma moça. Aí a moça perguntou: por que você tem de bem? Ele falou: tem uma moto. Aí ela falou: que legal. Você gosta dessa moto? Ele falou: gosto muito dela. Aí ela falou assim: mas e quando você ficar com namorar comigo, você vai gostar mais da moto ou de mim? Ele falou: mais da moto. Aí ela: como assim? Ela falou: eu gosto muito da minha moto. Aí ela falou assim: mas e se um ladrão vir roubar a gente? Você vai me defender ou defender a moto? Ele vai defender a moto. Mas você não gosta de mim? Ele falou: gosto, mas eu gosto mais da minha moto. Aí ele falou: mas e aí, se ficar entre você, eu e a moto, o que você vai escolher? Escolher a moto. Olha só. Ele falou: eu gosto de você, mas eu amo muito minha moto. Então olha só, nós damos risada, mas muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Não, Jesus, eu amo o Senhor, mas eu amo muito meu trabalho. Não, Jesus, eu amo o Senhor, mas eu amo muito meu salário. Não, Jesus, eu amo o Senhor, mas eu amo muito mais a minha esposa. Não, Senhor, eu amo o Senhor, mas eu amo muito mais o meu descanso. Não, Senhor, eu amo o Senhor, mas eu amo muito mais a minha casa do que a sua. Acho que nós não falamos isso para Jesus, mas nós mostramos com nossas atitudes. As suas atitudes muitas vezes demonstram que é mais precioso para você. As decisões que você toma na sua vida cristã
e na sua vida aqui nessa terra demonstra o que é mais importante para você. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Não, eu posso dar meu tempo lá para a igreja, para fazer alguma coisa, mas assim, sabe? O que sobrar. Esses dias eu estava conversando com alguns líderes aqui, e eu falei para eles, irmãos, nós temos que chegar num ponto aqui na igreja, de que se a igreja precisar de nós vendermos os nossos carros, nós vamos vender. Você tem coragem de vender alguma coisa que é preciosa sua para ajudar na obra de Deus? Tem nada. Tem nada. Semana passada eu fiz um teste. Eu pedi R$35 para 10 irmãos aqui para nós comprarmos um programa para a igreja. 5 irmãos responderam. Tirando ali os líderes que já sabiam. 5 irmãos responderam. Se você não tem coragem de dar R$35 para ajudar em algo que vai ser benefício para você, seus bens não estão na cruz. Seus bens não estão na cruz. Eu fiz um teste para saber qual o nível de entrega, de credibilidade e qual o nível de amor que você sente pela obra do reino de Deus. Aí teve irmãos que falaram assim, mas os irmãos não conversam nem no WhatsApp. Nós temos problema de comunicação. Sim, nós temos problema de comunicação aqui na igreja. Mas o aplicativo é para resolver. Nós estamos querendo resolver esse problema. Queremos melhorar as coisas aqui na igreja. É para melhorar. Mas você não tem coragem. Se Deus te pedir tudo, você tem coragem? Se eu chegasse aqui e falasse assim, irmãos, nós vamos alugar um outro prédio. Mas nós vamos precisar comprar cadeira, comprar aparelhagem de som. Eu preciso de uma oferta aqui, de cada um aqui, de R$1.000. Você daria? Ah, não tenho condição, mas está sem condição mesmo. Muitas vezes nós temos dificuldade de dar o dízimo. Imagina uma oferta. Nem 20%, nem 30% da igreja aqui é dizimista. E aí você quer prosperar, você quer prosperidade, você quer que Deus te abençoe, você quer um melhor serviço. Eu quero a porção dobrada na minha vida. Eu quero a porção dobrada na minha vida. Que palavra difícil hoje, né? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitos lugares que você vai ouvir falar de bênção até não querer mais. Mas aqui nós falamos de bênção também. Mas a maior bênção é você ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A maior bênção que você pode ter na sua vida é você manifestar Jesus através de você. Então, irmãos, o que eu tiver que falar para que você manifeste Jesus na sua vida, eu vou falar, eu não vou adorar para quem vai ter. Amém. Se você não estiver gostando, tem outras igrejas aí para frequentar. Mas aqui eu vou falar que Jesus está mandando. Aleluia, independentemente se você gosta ou não. Amém. Porque se uma igreja não vai para a cruz, se não tem a coroa de espinho, não tem glória. Ah, pastor, mas tem muitas igrejas que pregam bênção e são cheias. Sim, eu concordo. Tem muitas igrejas que são cheias. Não sou contra, não. Eu quero ter uma igreja de milhares aqui em nome de Jesus. Mas eu quero uma igreja que vai chegar diante de Jesus sabendo quem eles são, tendo identidade. Nós estamos na fase de aprendermos quem é Jesus, de manifestar Jesus. A segunda parte depois é fruto daquilo que você é. Não adianta nós queremos frutos sem manifestar quem nós somos.
nós temos que ir para a cruz para manifestar. Não adianta você dizer que é crente e não tem realidade espiritual. Então aqui eu estou ensinando você a ter realidade espiritual. Ensinando o que é ser um crente de verdade, um crente que manifesta Jesus. Então eu tenho que falar. Muitas vezes tem coisas aqui, situações que nós estamos vivendo, que eu preciso falar, porque eu preciso ensinar você. Nada na sua vida pode ser maior do que Jesus. Nada na sua vida, nem seus bens, você não pode ter seus bens em alto valor mais do que Jesus. E se você tem seus bens em alto valor mais do que Jesus, vai chegar a hora que Jesus vai colocar você, vai te pedir, vai falar, você vai ter que decidir quem que é Senhor da sua vida. Aquele que você tem ou Jesus? Irmãos, eu convivo até hoje com homens quebrantados, com pessoas que não medem. Eu estava ontem testemunhando aqui para os irmãos de um pastor que eu conheci, homem de Deus. Nunca vi um homem tão quebrantado como aquele homem que eu conheci pessoalmente. Esse pastor, ele era pastor de uma igreja ali em Mauá, pastor de jovens, tinha mais ou menos 2.000 jovens debaixo da autoridade dele. Um dia a igreja resolveu comprar um prédio lá em Mauá. E a igreja não tinha a mínima condição de comprar esse prédio, porque a igreja era uma igreja composta de pessoas como nós, que não tinha muitas posses. E aí o pastor desafiou a igreja. Irmãos, nunca vi uma coisa tão maravilhosa que nem aquela. Eles desafiou a igreja a ofertarem, a darem aquilo que eles podiam dar. A igreja recebeu, a igreja acho que tinha 1.000 membros na época. O terreno custava 3 milhões de reais na época. Hoje, mais ou menos, seriam uns 10 milhões de reais. A igreja recebeu, se eu não me engano, 30 carros de doação dos irmãos. Irmãos que tinham carro lá nos seus carros, deixaram lá na igreja. 30 carros. A igreja recebeu centenas, se não milhares de celulares. As pessoas iam lá e ofertavam. As pessoas iam lá e davam pulseira, relógio. Eram milhares e milhares de pulseira e relógio, porque eles fizeram um mutirão para vender aquilo, para levantar o dinheiro, para eles poderem comprar o terreno. Esse pastor, você sabe o que ele fez? Ele conversou com a mulher, os dois chegaram na igreja, foram lá na hora da oferta e colocaram a chave da casa deles, já tinha dado o carro, colocaram a chave da casa deles dentro da oferta. Eles deram tudo. Eles saíram daquela casa somente com a roupa do corpo. Até as roupas eles deram. Entregaram a casa para a igreja com tudo. Ele falou, está aqui, com tudo que eu tenho. Está aqui, entregaram. Ficaram só com a roupa do corpo. Ele saiu dali e foi dormir na casa do irmão. Porque agora ele não tinha mais casa. Ele já tinha dado tudo para a igreja. Aí no outro dia, eles foram e alugaram uma casa. Aí arrumaram um colchão. E eles ficaram um bom tempo morando nessa casa de aluguel, dormindo somente no colchão. Nem fogão, nem nada eles tinham. O pastor falou, pelo amor de Deus, não. Ele falou, tudo que eu tenho é do Senhor. Se o Senhor está precisando, se a obra do meu Deus está precisando, está aqui. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Depois que a igreja comprou o terreno, depois que a igreja comprou o terreno, juntaram os líderes daquela igreja e deram um Corolla zero para ele. Naquela época, o primeiro Corolla que saiu, deram para ele um Corolla zero. Depois, deram uma casa para ele. Algum empresário deu uma casa para aquele irmão. Mobiliaram
na casa daquele irmão, aquele pastor. Olha só, o que Deus quer é que tudo que você é seu seja dele. Por que Deus quer que tudo que é seu seja dele? Porque tudo que é dele, ele já deu para você. Quando tudo que for seu for de Deus, tudo que é de Deus vai ser seu também, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca vai te dar menos para você do que o que você dá para Ele. Deus sempre vai te dar mais. Isso é um princípio da cruz. Isso é um princípio da cruz. Então, enquanto os seus bens não estiverem na cruz, à disposição do reino, à disposição do Senhor, você não está vivendo uma vida totalmente de cruz. A cruz precisa tocar nos seus bens. Você não pode ter segurança, a sua segurança é Jesus. É uma ilusão você viver, separar a sua vida financeira, a sua vida, os seus bens das coisas de Deus. É uma ilusão. Porque se Deus não te abençoar, você está na mão do capeta, meu irmão. Se Deus não fizer na sua vida, não tem quem faça. Sim ou não? Sim ou não? Mas você precisa, a cruz precisa tocar os seus bens. Tem irmãos que não pode, que não carrega ninguém no carro dele. Porque o carro é novo, pastor. Pensa que o irmão pé de pau vai pisar lá no meu capete, vai sujar. Não, pastor, meu carro não empresta para ninguém. Meu carro não empresta para ninguém. Vai que o irmão bate no meu carro depois não tem dinheiro para pagar. Que isso, pastor? Que isso? Esses tempos atrás eu peguei um carro do irmão, eu até dó do irmão. Fui pro encontro, meu carro estava quebrado, fui pro encontro, aí peguei uma valeta lá sem ver lá, um para-choque do irmão fez assim. Eu abri o porta-malas do carro. Não foi por culpa minha, estava escuro, não dava para ver, eu não estava correndo nem nada. Passei até devagar, mas o buraco era muito fundo. Eu falei, agora esse irmão vai matar. Graças a Deus, o irmão viu a vida de cruz. Aí confessei o pecado para ele. Falei, irmão, pode arrumar, que eu pago, não sei o que, aluno que nem recebeu. Uma vida de cruz, é isso, irmão, é você, seus bens pertencem ao reino. Aleluia! Glória a Deus. Hoje os irmãos estavam lá no meu lava-rápido trabalhando e eu estava em casa orando, buscando, fazendo a palavra. E os irmãos estavam lá usando o meu lava-rápido para quê? Para arrecadar dinheiro, para nós pagarmos a chácara do retiro. Porque tem irmãos que não têm condição de pagar e nós precisamos pagar. Então, os meus bens estão à disposição do reino. Então eu já contei para os irmãos aqui, eu já coloquei 18 pessoas dentro do Fusca. Meu recorde, coloquei 18 pessoas dentro do Fusca. Para levar para a igreja. Eu era líder de célula na época. Estava tendo um evento na igreja. Marquei com os irmãos de pegar os irmãos não estavam prontos, já estava quase para começar o evento. Falei, se eu der... E era longe a igreja, os irmãos moravam aqui no Centro Enville, a igreja lá na Carijosa. Eu falei, se eu for dar, tinha que dar 3 viagens para levar todo mundo, 4 viagens, porque eu ficava 5 pessoas. Eu falei, se eu der 4 viagens aqui, vai acabar o evento. Eu não levei todos os irmãos ainda, o pastor vai pegar no meu pé. Eu falei, quer saber? Vamos embora, gente, entra todo mundo aqui dentro. É forte. Aí tinha adulto, tinha criança. Eu sei que eu levei 18. É loucura, irmão, não faça isso, tá bom? Eu estou falando, incentivando você a fazer isso. Dá 5 viagens, mas não faça isso. Colocamos 5 crianças no chiqueirinho lá do Fusca, aquele chiqueirinho atrás do banco ali. Colocamos 5 crianças lá apertadas lá, as crianças não podiam nem se mexer, cara. Aí coloquei 5 casais atrás.
sentado no colo do outro, no banco de trás. 5 ou 4, não lembro. E aí na frente foi sentado eu, a minha mulher encostada aqui, ela sentada na minha perna, só dando espaço para mim colocar em marcha ali. E mais um casal sentado do lado, na metade do banco do passageiro. Irmãos, eu sei que foi engraçado demais. Não, gente passando na rua, a turma olhava, tinha gente que estava andando assim, eu olhava para lá, ficava. Aí nego olhava assim, eu apontava para o cara, o Fusca lotado, porque as pessoas olhavam na janelinha do Fusca, aquele monte de carinha atrás, assim, as crianças. Olhava nos vidros do lado, os irmãos lá assim, ó, com a cara assim, no vidro assim, ó. Eu dava risada. Quando nós chegamos na igreja, a igreja inteira parou e ficou olhando assim. Aí foram contar pro pastor, o pastor me chamou, rapaz, como que você faz um negócio dele? Falei, pastor, se eu não faço isso, não ia estar todo mundo aqui. Não faz mais isso não. Falei, tá bom, pastor. Eu dando risada. Mas olha só, o que eu tinha e o que eu tinha estava a serviço do reino. O que você tem está a serviço do reino. Porque se não estiver, irmãos, não tem como Deus fazer na sua obra, fazer a obra na sua vida. Não tem como o Senhor liberar mais para você. Deus vai tocar nos seus bens. E se você tem algo que de muito valor para você, mais do que o Senhor, pode ter certeza, o Espírito Santo vai fazer você perder. Se você valoriza alguma coisa na sua vida mais do que Jesus, o Espírito Santo vai fazer você perder. Então coloque o Senhor em primeiro lugar.